Queridos ouvintes, ótima tarde em Cristo Jesus. Deus os abençoe. E o meu desejo nessa tarde é que a palavra do Senhor possa vir de encontro ao teu coração, fazer morada, transformação em sua vida, e que a graça do Senhor Jesus Cristo possa ser sempre derramada sobre suas vidas. Então, nesse momento, quero trazer a palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículos do 21 até o versículo 28. Repetindo aos queridos ouvintes, Marcos, capítulo 1, versículos do 21 ao 28. A palavra de Deus nos diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Logo todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhes obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar. Deus nosso Senhor, obrigado pela palavra do Senhor sendo apresentada neste momento. Pai, eu peço por misericórdia que o teu Santo Espírito, o Espírito de Cristo nosso Senhor, possa, Senhor, falar profundamente, Pai, aos corações que, neste momento, o Senhor mesmo os separou para que pudesse, Senhor Deus, dos altos céus, estarem ouvindo, ó Pai, de maneira gloriosa, a palavra vinda do coração do Senhor, do trono do Senhor, para o coração dos queridos ouvintes nesta tarde. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém e amém. Queridos ouvintes, meditação para nós nesta tarde, com o tema A Autoridade de Jesus como Deus. É nesse contexto que nós vamos ouvir Deus falar ao nosso coração neste momento. Esse texto tem lições importantes que merecem ser destacadas. Jesus é um pregador estratégico e, expulso de Nazaré, Jesus não insiste a numa cidade cujas portas estavam fechadas ou estavam sendo fechadas para ele. No capítulo 4 do livro de Lucas, no versículo 28, diz: Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Amados, eu não sei de que forma nós poderíamos tratar nessa tarde, quando na verdade Jesus, além de ter sido rejeitado, meu Deus, na verdade, Jesus estava sendo conduzido para que fosse julgado precipício abaixo. Que coisa terrível! Deus em Cristo, além de estar sendo rejeitado, e queridos, e agora o desejo daqueles que estavam na sinagoga eram de julgar Jesus precipício abaixo. Que rejeição da pessoa de Deus! Então ele desce a Cafarnaum e faz dessa cidade o seu quartel-general.
Queridos, Cafarnaum era a maior e mais populosa das muitas cidades pesqueiras que estavam ao redor do Mar da Galileia. Essa cidade vivia entre a riqueza e a decadência, visto que era o ponto de apoio das tropas romanas, campo fértil de influência gentílica. Então observemos que Jesus tinha o costume de ir assiduamente à sinagoga. Ou seja, queridos, frequentar a igreja é um exemplo de Jesus, participar da adoração é um exemplo de Jesus. Viver em sintonia com Deus também é um ensinamento de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 16 diz: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Queridos, Jesus tinha o hábito contínuo de vivenciar a sua vida com o próprio Deus, ou seja, Deus se reunindo com Deus. Que coisa gloriosa! Porque João 10:30 vai dizer que a palavra de Jesus, dizendo que ele e o Pai são um. E aqui, queridos irmãos, quando nós entendemos que Jesus vai à sinagoga para estar diante do Pai, é Deus encontrando com Deus, meu Deus. E por crescer em Nazaré, frequentando a sinagoga, Jesus está no meio de um povo que vivia atormentado pela ideia de espíritos malignos e opressores. Meu Deus, queridos, nós deparamos com esse texto, e naquela sinagoga, que coisa, observe, queridos, naquela sinagoga Deus estava de um lado e o diabo do outro, dentro da mesma sinagoga. Jesus ensinando a palavra do Pai ou a palavra dele mesmo para aqueles que estavam participando de um culto, e, queridos irmãos, dentro da sinagoga aparece ou surge um homem possesso de demônios. Então, para a primeira apresentação nessa tarde é que Jesus inicia seu ministério cheio do poder de Deus. O que está em foco aqui, queridos irmãos, é a apresentação do poder de Deus. Ali estava o próprio Deus, representando ao Deus Pai na pessoa do ser divino chamado de Jesus. Queridos ouvintes, Jesus era a expressão exata, a revelação suprema, divina, celestial de Deus. Eu posso dizer que Deus estava mostrando o seu rosto em pessoa. Ali era Deus se apresentando, não apenas representando, mas era Deus se apresentando no rosto de Jesus. Mesmo sendo todo-poderoso, ele não se juntou com magistrados e poderosos, mas com pecadores. Mesmo sendo Deus, sofreu ao ponto de seu corpo ser dilacerado, rasgado. Meu Deus, seu sangue escorria pelas ruas de Jerusalém, rumo ao Calvário, e por fim pendurado na cruz. Quantas dores, quantos sofrimentos! Queridos, tudo isso por amor a nós, tudo isso por um desejo árduo, divino, celestial de salvar a vida daqueles que procuram adorá-lo. Queridos ouvintes, as pessoas se maravilhavam de Jesus com autoridade sobre os demônios. Observe no versículo 27, do qual nós estamos ouvindo neste momento. Marcos 1:27 diz: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? E aí, amados, a indagação que era, eles mesmos respondem: um novo ensino, e com autoridade, que até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. Eita, glória a Deus! Deus sobre tudo e sobre todos, chamado Jesus. Em sua totalidade divina, ali estava a glória de Deus em pessoa, apresentando o reino eterno. O reino glorioso de Deus estava sendo, queridos, inserido na terra. Ele veio tirar o pecador da morte e conduzi-lo à eternidade celestial. Aleluia! Para isso foi necessário Deus selar seu povo para não permitir que ninguém o toque. Meus queridos ouvintes, nesta tarde, que expressão graciosa!
O próprio Jesus, o Deus eterno, ele sela a sua igreja. É por isso que a igreja do Senhor tem a marca de Cristo. E João vai dizer que a igreja do Senhor, não há qualquer criatura que possa tocar nos filhos de Deus. Está selada pelo Espírito, tem a marca de Cristo. Mas devido ao diabo ter perdido o temor a Deus, ele veio insultar seus filhos. É por isso que aprendemos que Jesus veio para aniquilar a ação do diabo. Os homens estavam perdidos nos seus delitos e pecados, mas Paulo dá um brado de vitória gloriosa, diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com amor com que tanto nos amou. Que coisa gloriosa, irmãos. Deus em Cristo veio nos salvar. Deus em Cristo. Glorioso Deus. Então Jesus veio para aniquilar todas as obras contrárias aos filhos de Deus. Só que, queridos irmãos, com ataque sobre a sua igreja, com todas as hostes espirituais que atacam ferozmente a sua igreja, Jesus veio, queridos irmãos, para proteger e marcar a sua igreja, cobri-la com a tua glória, marcando-a com seu sangue. Só que agora, queridos irmãos, agora é diferente, como era no jardim do Éden, que Deus conversava com Adão, quando, queridos irmãos, Adão tinha a imagem que refletia a presença gloriosa de Deus. Deus vinha, conversava, voltava. Agora Deus se apresenta no Pentecoste e passa a habitar no coração dos homens que se entregam a Jesus pelo seu Santo Espírito. É presença de Deus, é vida no altar. Só, queridos ouvintes, ouçam, nós precisamos ter cuidado, queridos. O inimigo também se presencia por meio de pessoas. Exemplo é o endemoniado de Gadara. Eles pervertem o mundo a toda sorte de imundície, a moral, corrompendo e elameando a criação de Deus. Vivemos tempos de uma geração sombria de desobedientes. Meu Deus! Veja bem o texto. Havia um homem possesso na sinagoga. Queridos, observem isso. Os espíritos são terríveis. Eles não levaram o homem para os antros do pecado. É bom que você preste atenção nisso. Eles não levaram o homem para um local pecaminoso. Mas eles o levaram para dentro do lugar sagrado, que era a sinagoga, onde ali havia a adoração. Precisamos ser cautelosos, assim diz a palavra do nosso Senhor. Vigiemos e oremos. Meu Deus! Ele estava ali escondido, camuflado. Para o povo, para as pessoas que estavam ali, era apenas mais um adorador, não era algo, queridos, que era observado. Precisamos nos acautelar, é isso que o Espírito de Deus veio fazer, é para isso que o Espírito de Deus veio fazer morada em nós. Nós precisamos nos acautelar. É uma infantilidade pensar que nós estamos a sós com Deus, e que o inimigo não está por perto. Ele estava aninhado nesse homem, sendo que ninguém poderia ter percebido, somente Jesus. Ele não temeu estar onde se falava do nome de Deus. Os espíritos enganadores procuram constantemente por todos os meios e em todos os lugares. Eu quero dizer, queridos, que até mesmo na casa de Deus, eles entram para tentar destruir com a vida dos seus filhos, dos filhos gloriosos, lavados pelo sangue de Jesus. Eles trabalham sem trégua para induzirem os homens a pecar contra Deus. Esse é papel deles, é função deles. São anjos caídos que se uniram ao maior inimigo de Deus em sua rebelião e assim tornaram-se pervertidos e maus, perversos, queridos, ao ponto de levar o homem à morte. Este é o resultado do pecado, leva o homem à morte. Eles provocam um grande sofrimento e induzem as pessoas ao pecado e à vergonha. Sejamos cautelosos. Sejamos atenciosos.
Sejamos plenamente espirituais, com os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus, às orientações de Deus, aos feitos de Deus, à glória de Deus, à pessoa de Deus. Ah, queridos e amados ouvintes, porém, onde Jesus está presente, os espíritos enganadores não podem permanecer, e eu quero dizer em nome de Cristo, nem prevalecer. As trevas não toleram a manifestação da luz. João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 1, versículo 5, ele diz: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. Aleluia! Jesus é a luz do mundo. Vem trazer, queridos irmãos, até nós a visão dos céus, veio nos iluminar, tirar a escuridão. Quando ele chegou, as trevas não puderam ficar mais escondidas. A luz denuncia, e eu quero dizer que a luz espanca as trevas. Não há lugar para as trevas diante da pessoa gloriosa de Jesus. Glórias a Deus! A presença manifesta de Deus torna insuportável para eles. Aquele frequentador disfarçado na sinagoga, misturado no meio da congregação, estava possuído, mas na presença de Jesus, aquela simbiose de profano como religioso se rompeu. Porque não há ninguém, não há criatura que se possa parar diante de Deus, em que Deus não possa visualizar todo o reino espiritual. Aliás, tudo foi criado por Ele. Eles sabem quem é Jesus. Veja o que ele disse ao Senhor. No capítulo 1, versículo 24, parte B, ele diz: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus veio para desfazer o poder das trevas sobre os homens. O outro testemunho é que eles confessam até a humanidade de Jesus. No versículo 24, parte A diz: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Mas também confessam a divindade de Jesus. Capítulo 1, versículo 24b de Marcos diz: sei quem tu és, o Santo de Deus. Aleluia! É Deus eterno, é o Cristo glorioso, é o Senhor dos senhores, é o Deus que criou a eternidade. Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas por Ele, todas elas subsistem a Ele. Eles sabem que Jesus é o libertador dos homens. Eles sabem que Jesus veio para tirar as escamas dos olhos, afastar os homens da impiedade, da condenação, do pecado, para que pudessem voltar a ter vida com Deus. Jesus é o Deus de autoridade absoluta. Essa autoridade divina, soberana, celestial, foi reconhecida pelos anjos. Os seres celestiais reconhecem a santidade de Deus. Lucas 1 vai nos apresentar essa autoridade de Jesus, que Jesus é o Santo de Deus. Mas no capítulo 2, versículo 14, parte A, diz: os anjos disseram: glória a Deus nas maiores alturas, cantavam os anjos. Que coisa gloriosa, amados! Eles o serviram, o honraram e o adoraram na beleza da santidade divina, excelsa, celestial. Essa autoridade foi conhecida até pela natureza, pois o vento e o mar lhe obedeceram às suas ordens quando no mar da Galileia seus discípulos puderam reconhecer, por causa dos feitos gloriosos de Jesus, os milagres de Deus. Mas de todos os testemunhos, o maior é o testemunho do próprio Pai. Deus do céu selou seu ministério dizendo que ele era o Filho amado em quem tinha todo o prazer. Ó Deus glorioso! Por isso que o seu poder comanda desde o céu e na terra. Mateus 28:18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada
toda a autoridade no céu e na terra. Onde Jesus está, está a supremacia santa de Deus. Onde Jesus está, está o poder de Deus. Onde Jesus está, está a glória de Deus. Onde Jesus está, manifesta os feitos gloriosos da própria pessoa santa de Deus. Ele é o ser de luz, o Deus da glória. João, no seu evangelho, ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 14, nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito, aleluia. É Deus glorioso. Queridos irmãos, no versículo que nós acabamos de ler, queridos irmãos, que coisa gloriosa. Ele aproximou-se e disse, foi dado toda a autoridade no céu e também na terra. Amados, a autoridade que está sobre nós é a autoridade de Jesus, é a autoridade de Deus sobre nós. Basta que vivamos uma vida santa com Deus, uma vida distanciada deste mundo pecaminoso, e que sirvamos a Deus, andemos com Deus, para a presença santa, majestosa de Deus. Eu quero concluir, queridos. Quero concluir dizendo de maneira que você possa entender as ações santas da pessoa de Jesus. João no capítulo 6, versículo 35, diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Nele temos rica e completa provisão para o tempo e para a eternidade. É em Jesus. Eu quero dizer com toda a certeza do meu coração, aquele que segue a Jesus não tropeça e sabe para onde vai. Há um caminho que Deus vem nos mostrar. João 10, 9 diz que Jesus é a porta da salvação, da libertação e da provisão. É algo concreto. Jesus nos liberta e provê para nós um caminho de glória. No capítulo 10, versículo 11 de João, Jesus é o bom pastor, e como bom pastor ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Como bom pastor, morreu pelas ovelhas e vive por elas. Ele está à destra do Pai, ele apacenta o seu povo e intercede por ele, como um povo santo, redimido, lavado, regenerado, purificado em Cristo Jesus. E como supremo pastor, Jesus voltará para buscar-nos. Eita promessa gloriosa para a nossa vida. Queridos ouvintes, guarde isso no seu coração. João 14 vai dizer que Jesus irá nos levar de volta. Meu Deus, guarde essa esperança no seu coração. E em João 11, 25 vai dizer que Jesus, naquele momento em que chega até a casa de Marta e Maria, e ali ele diz para Marta em Betânia que ele é a ressurreição e a vida. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, ao ressuscitar dentre os mortos, como as primícias dos que dormem. Aquele que nele crê não morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida, e uma vida santa, celestial com Deus. Eu quero dizer, queridos ouvintes, o céu espera a igreja do Senhor. Agora a morte não tem mais a última palavra, nem o nosso último endereço. A morte foi vencida, e eu quero dizer, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Porque Jesus é o nosso caminho para Deus. João 14, 6, Ele é a verdade absoluta que devemos crer e a vida verdadeira que devemos viver. Ele não é um caminho dentre muitos, Ele é o único caminho, novo e vivo caminho para Deus. Ele não é uma verdade dentre outras. Ele é a única verdade que sacia nossa mente, aquieta nossa alma e plenifica o nosso coração. Vale a pena viver com Jesus. Ele não é uma vida entre outras tantas, Ele é a própria vida. Ele é o manancial de onde jorra toda a graça para o nosso viver. Meu Deus, que esperança para a minha vida, para a sua vida. Amados, em tudo que nós
pensarmos, projetarmos, analisarmos. Jesus precisa vir acima de todas as coisas nas nossas vidas. Ele é a primazia das nossas vidas. Por isso que a palavra do Senhor diz: queridos irmãos, que coisa gloriosa! Amará o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ame a Deus, glorifique a Deus, santifique-se diante de Deus, viva uma vida plena com Deus, para que, queridos, uma vez sendo lavados pelo sangue de Jesus, alcançaremos a graça do Senhor, seremos totalmente, seremos totalmente conduzidos até os lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nesta tarde. Que o Espírito Santo do Senhor continue de maneira gloriosa e graciosa sobre a sua vida. Que você viva uma vida plena, conduzida pelo teu Santo Espírito. O Santo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, querida irmã, querido irmão, meu irmão, amigos que estão nos ouvindo nesta tarde. Que o Espírito do nosso Senhor te abençoe poderosamente. Eu quero orar por você. Quero orar. Orar é ordem de Deus, é mandamento de Deus. Orai sem cessar. É mandamento de Deus. E como obedientes que Deus tem nos ensinado, nós precisamos nos atentar para os mandamentos do Senhor nas nossas vidas. Porque Jesus veio, queridos, para nos salvar. Jesus veio para te salvar, para te amar. Mas Ele deseja que sua vida seja totalmente dele, para Ele, para que você e eu possamos herdar as mansões celestiais. Então dedique toda a sua vida a Ele. Viva para Deus. Ele quer fazer da sua vida uma vida prazerosa, uma pessoa amorosa, um coração transformado, uma vida radiada com a glória de Deus. Pastor, como posso viver tudo isso com graça, tendo essa certeza no meu coração de que a graça de Deus me alcançou? Queridos, quando o seu coração, quando o nosso coração, quando tudo em nossa vida estiver totalmente entregue a Jesus. Então, eu quero orar por você, que você deve em todo tempo entregar o seu coração a Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar, em nome de Jesus. Deus de amor, obrigado, Pai. Que prazer imensurável ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração neste momento. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, com todo o poder que há no Senhor, com toda a glória que há no Senhor, Deus, faça-nos cada dia mais e mais parecidos com Jesus. Que tenhamos uma vida santa, uma vida plena, uma vida dedicada, uma vida amorosa, uma vida prazerosa, servindo ao Senhor com alegria e dedicação no coração, sabendo que o Senhor tem uma promessa para a nossa vida, que é o lugar celestial, a morada onde o Senhor já atua com poder e glória. Mas é para lá que o Senhor quer conduzir a igreja do Senhor. A igreja amável, santa, irrepreensível, imaculada aos olhos do Senhor, porque o Senhor, Pai, o Senhor está conduzindo a tua igreja para perto do Senhor, onde não haverá mais nenhuma intervenção, a não ser a presença gloriosa e santa do Senhor. Abençoa a vida dos queridos ouvintes nessa tarde. Os abençoe e estenda tuas mãos graciosas para a glória do teu santo nome e derrame bênçãos sobre bênçãos na vida dos queridos ouvintes neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus os abençoe. Tenham todos uma tarde presenciada pela graça de Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Quero, neste momento, encerrar dizendo que
Você é muito bem-vindo diante da palavra de Deus. Eu quero convidá-los a estarem conosco todas as quartas-feiras, às 19h30. Estamos sempre orando em prol da vida daqueles que têm procurado dedicar a Deus e daqueles que ainda não conhecem a Deus, que a graça do Senhor os alcance. Então, todas as quartas-feiras, 19h30, aos domingos, 9h da manhã, nós iniciamos o nosso culto de dedicação ao Senhor, de ensinamentos da palavra do Senhor. Às 10h30 nós temos o culto de adoração ao Senhor. E ao domingo também, às 19h30, Deus tem nos dado o privilégio de ali adorarmos ao Senhor. Deus os abençoe e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém.